Olá pessoal, tudo bem? Nós estamos aqui agora para fazer um vídeo para vocês de um dos restaurantes muito famoso aqui de Curitiba. E eu fico muito satisfeito e feliz de estar aqui porque também sou um dos clientes e consumidores desse restaurante e acompanhei também um pouco a história da Gabriela nessa evolução do negócio dela. Então é muito gostoso a gente vir aqui e fazer essa entrevista com alguém que a gente acompanha e que cresce numa história muito bonita. Nós estamos aqui então no Quintana, Restaurante Quintana, um restaurante que tem 12 anos e ao meu lado a chefe e a proprietária do restaurante que aceitou nos receber e falar um pouco do nosso tema de hoje, que é inovação e sustentabilidade. Veja, vocês vão ver na prática o que é uma empresa que respira e vive sustentabilidade e bem-estar. Com vocês, Gabriela. Obrigado pelo convite, Gabriela. Estou muito feliz de estar aqui. Eu que agradeço, Osmar. É um prazer, principalmente porque a gente expor aquilo que a gente faz com amor, com carinho, que a gente dedica a vida para fazer e poder trabalhar essa exposição com pessoas que são da mesma área, que têm essa identificação, é realmente um privilégio. Então eu agradeço de ter essa oportunidade de falar um pouquinho do que é o Quintana, que, como você disse, né, há 12 anos, já há quase 13 anos, aí a gente vem trazendo uma história de crescência, né? Embora venham muitos momentos de dificuldade. Intempéries, como agora nós estamos passando, agora, né? como a gente teve também a crise de 2016. E eu sempre digo assim, só pra gente também dar essa introdução, é muito legal, porque eu sempre comparo a vida a nossa vida, de um ser ou a vida de uma empresa com a natureza. E uma árvore forte, ela precisa ter raízes fortes. Quando ela tem raízes bem estabelecidas, pode vir aquele vendaval. A chance de derrubar é muito menor do que aquelas árvores que não têm muita estrutura. Então, trabalhar a raiz da sua proposta, do seu propósito, é um caminho que a gente vem cultivando e que eu tinha dúvida se realmente funcionava na prática. Eu tinha, na minha cabeça e no meu coração, dizia que sim. Hoje a gente pode mostrar um pouquinho de como isso de fato funciona e é muito indicado. Então, pessoal, vamos lá conhecer e fazer a nossa visita? Vamos lá? Vamos lá, por favor. Osmar, seja bem-vindo. Olha, aqui desde o primeiro passo, se você olhar aqui toda essa primeira etapa de Quintana, todas as plantas, elas instigam, elas têm um espetar, essas são as plantas que dentro do Feng Shui, dentro de uma mitologia asiática, elas estimulam o fogo. Olha, com o fogo trazendo aqui para essa entrada, abraça. A gente faz uma incineração. Então você chega com uma energia e aqui você recebe já uma limpeza energética da natureza. Se você vê, tem espada de São Jorge, né? Tem essa aqui, quando a gente fez a aquisição há 12 anos, ela estava aqui embaixo. Hoje ela já está aqui, ó, 5 metros para cima. Então elas estão, até as plantas têm um propósito de estarem aqui junto com o negócio. Para que a gente possa fazer esse filtro. Essa rampa também tem esse filtro, para que você não entre em linha reta e fazendo uma curva, você faz com que essa energia tenha uma movimentação e ela se bloqueie lá fora. Então você entra, às vezes cheio de cabeça cheia, tá? E a ideia é que você entre e comece a se sentir melhor. No varejo, Gabi, a gente chama isso nas lojas de a área de repouso, a área de pouso, que é a área onde o cliente entra e fala o que é essa empresa, né? Olha só. Então, no varejo, geralmente, a primeira entrada de uma loja, você tem oferta, você tem uma promoção incrível, porque assim, é uma recepção do cliente. E o que você faz também é uma estratégia de varejo, né? De falar, seja bem-vindo, esta é a empresa. Então, geralmente, o que você faz é uma comunicação do seja bem-vindo, e ele tem um olhar de dizer, entendi o negócio dela. Tá, então agora nós vamos visitar a área externa do restaurante, é isso? Isso. Aqui a gente entra já direto pro jardim. Tem um caminho que pode ir pro jardim, que é onde a gente vai agora, só pra gente poder fazer as boas-vindas com esse dia lindo. Ou a gente já vai direto lá pra parte interna do restaurante. Onde que a mesa tá lá exposta, o cliente vai lá. Que é o que a gente chama de a casa, né? E a casa tem 3 ambientes, depois eu mostro. Mas é a mesa, tem a biblioteca e aí a sala de exposição. Então, geralmente o cliente vem, ele entra na casa, ele se serve, ele faz o prato e vem para a área externa, se ele quiser, e vem escolher ter uma experiência de consumo aqui fora, mais em contato com a natureza. A gente já tem muitos clientes que já são da casa há muitos anos. E eles chegam direto pelo jardim, já escolhem sua mesa, porque senão a chance deles não terem uma mesa depois é grande. Eu conheço então, isso. eles já chegam no jardim, já escolhem sua mesa, e aí eles vão para casa, e esse é o caminho que a gente vai fazer hoje. Aí eles vão lá dentro e se servem. Então, eu vou mostrar que aqui também, no decorrer dessa entrada,
a gente vai se deparando aqui com os elementos que fazem parte da nossa essência. O legal são os seus cuidados, né? Que você deixa sempre umas plantinhas, sempre algo bem bacana para o cliente parar e ficar observando também. Eu acho que essa experiência de viver o local, né? Igual a gente estava conversando com o Rogério, né, tua equipe, sobre o boldo, né? Eu falei, nossa, eu conheço essa planta, que planta que é essa? Aí o Rogério vem e conta uma história, né? Eu falei, ó, tá vendo? Começou o atendimento. E aqui a gente tem aqui, por exemplo, é uma das 14 espécies de abelhas. Essa é a mirinha mirina. Você vê que ela está super em atividade ali, ela estão começando essa movimentação. Você tem 14 caixas dessa aqui dentro? 14 espécies diferentes. E são abelhas sem ferrão, né? São todas as abelhas brasileiras sem ferrão, que são conhecidas como as abelhas nativas. Como é que você mantém uma caixa dessa? Tem que ter muita manutenção? Não, você tem que ter um cuidado especial de tê-las numa área que não tenha muito vento. Contato humano dependendo com qual a espécie, não pode ter muito sol direto, mas precisa ter o calor é fundamental para elas. E aí, essa questão de contato humano que você trouxe, é muito importante que a gente conheça um pouquinho sobre a espécie. Claro, sempre ter os especialistas para poder nos orientar. Então, todas essas espécies que estão aqui são espécies sociais e amigáveis. Elas lidam bem com as pessoas. Ou seja, não é um problema, não vai ser um problema para o cliente. Muito pelo contrário. Elas não invadem o ambiente, diferente da apis, que são as abelhas que vieram de fora doce. E que é africana, europeia, elas vão no café, no doce. As abelhas brasileiras, elas ainda, assim como as punks, que são as plantas alimentícias não convencionais, que inclusive está tudo espalhado aí de punks ao redor do jardim, as abelhas sem ferrão brasileiras, elas ainda preservam também o DNA essencial para buscar uma alimentação que seja respectivas à essência dela. Algo selvagem mesmo, assim. Ela não tem essa linha da... Isso, então as plantas nativas, por exemplo, aqui a gente tem um cedro brasileiro, lá atrás, naquela pequena mata lá atrás, tem várias árvores, plantas nativas, tem aquele coquinho, né, o butiá, que elas adoram. Aqui a gente está cheio de flores, de ela busca o Araucarias. alimento aqui na própria região que você criou, Isso. que você cuida. Exato. Então é fundamental que elas estejam numa região que tenha dentro de um raio de 1 quilômetro. A gente chega a falar um ecossistema, até quase um bioma, né? Que você criou aqui para eles poderem ter essa busca do alimento, vamos dizer assim. Isso. Né? Olha outra aqui. Aqui a gente tem essa aqui, a lambiolhos, aqui a gente tem a mirim juliane. Olha só, olha a riqueza dessa abelha. Essa aqui, que tamanhozinho! A gente consegue ver bem claramente, né? Com essa colmeia expositora, os potes de mel. Para quem gosta de natureza, de se sentir bem, de viver bem, aqui, quando você vem aqui no restaurante, você tem essa experiência. A gente na empresa, na retail, a gente fala muito da vivência, né? Que vai além da experiência, né? Que é uma coisa mais visceral, né? E acho que isso você tem aqui, né? De falar sobre a história e sentir isso contigo, né? Sim, a gente realmente pensa e acredita que cuidar, né, do nosso ambiente e fazer com que as pessoas entendam um pouquinho dessa cultura. Então, por exemplo, isso aqui é uma representação da cultura indígena brasileira. A gente conhece muito pouco sobre essa cultura e é uma limitação brasileira de não conhecer a própria raiz do seu país. Então, um dos nossos propósitos é realmente trabalhar com sustentabilidade e com cultura em geral. E como é que a gente não vai se aprofundar na cultura indígena, que a gente pouco tem acesso, que é a nossa história, e que daí, uma vez que eu também, minha experiência, morar muitos anos fora, voltar para o Brasil, querer conhecer o que é essa história de Brasil, por que tem-nos tanta riqueza e tantas dificuldades, e daí entender que mais do que tudo a gente tem preciosidades que ainda não foram reveladas ou que não são reconhecidas. E aí, esses chapéus que estão aqui, ficam aí à disposição para trazer um sombreado. Eles têm esse propósito de contar uma história. Vamos falar o seguinte, isso eu acho legal para os empresários como uma sugestão, né, Gabi? De dizer assim, transforme a sua empresa em algo que você vale a pena contar uma história e também um lugar instagramável. A gente tem falado muito isso, né? Ontem na Ópera de Arame que nós visitamos, nós falamos sobre isso. Transforme o seu lugar em algo instagramável. Isso aqui é algo totalmente instagramável. Quantos que eu vejo de pessoas postarem em suas redes que almoçou aqui e coloca a hashtag do Quintana. Então, assim, é uma experiência que as pessoas querem até falar, eu estive lá, eu tive essa experiência, essa vivência nesse restaurante. Né? Isso é bem importante, né? Porque daí a gente chega na questão dos valores, né? De você fomentar os valores da sua empresa. Vou ficar com ele. Ele caiu bem você.
Pessoal, nós estamos agora numa área que a Gabi chama de compostagem, que é todo esse cuidado que ela faz com o resíduo do restaurante. Então, Gabi, como é que funciona isso aqui na parte de trás do restaurante? É interessante porque tudo isso aí começou quando eu vi a quantidade de lixo que a gente levava lá para frente e que depois dessa levada lá para frente vinha carrilheiro, vinha cachorro e por final, quando os lixeiros vinham retirar aqueles resíduos, já estava tudo tão bagunçado que tudo ia junto. E foram anos, para ser bem específica, foram 12 anos de trabalho que continua hoje e continuar sendo sempre para que a gente faça a separação correta dos resíduos. E eu aprendi isso entendendo que uma vez que a gente faz a separação correta entre o orgânico, que seja sobras de alimentos que não sejam preparados, a separação dos recicláveis e aí, por fim, um terceiro que seja o lixo, aquele que realmente não tem como voltar ele para a natureza de uma forma eficiente, então, fazendo essa separação, a gente consegue que cada um desses resíduos, desses 3 gerados, sejam destinados para o local correto. Aqui nós temos os resíduos orgânicos, que são todas as sobras de alimentos, menos a carne, e inclusive todos os papéis. Então vem dar uma olhada. A gente tem aqui um modelo das nossas composteiras, né? Então aqui são 4 composteiras de 500 litros que a gente faz no restaurante para mostrar que é possível sim, mesmo um restaurante com um fluxo grande, fazer o processo de separação. Então, por exemplo, eu vou mostrar aqui, a gente tem, depois a gente fazia todo o processo que acaba tendo uma intercalagem de matéria orgânica e aí um elemento seco, que pode ser serragem, pode ser qualquer outro elemento que traga essa permissão de, embaixo, ter as minhocas. Ah, cheio de minhoca, né? Se a gente for olhar aqui para baixo. Não, e esses são os seres mais incríveis nesse processo de composição, né? Eu tinha nojo de minhoca e não entendia a importância delas e tampouco o papel delas na natureza. E hoje, que né, já quase 30 anos, aí 25 anos, eu sou do ramo de gastronomia, eu entendo que assim, é papel de gastrônomo entender a importância desses seres. O papel que ele exerce até na criação de um produto, de uma comida. Então, entender esse ciclo completo, né, do ramo que a gente atua é muito importante. E aí no nosso caso, sim, do alimento como um todo, mas também eu sempre digo que a questão empresarial também envolve isso. Não dá pra gente querer ter um restaurante e não entender, e daí, ok, agora nessa nova realidade precisa de delivery, e não entender qual é a realidade final do mundo dos motoboys, do mundo a questão de infração, tudo isso que gera lá fora, que às vezes foge do nosso âmbito, mas que faz parte das famílias, sem dúvida, né? Essa questão do cuidado. Diz uma coisa, e qual o destino, quando chega no final do processo, qual o destino que você faz desse material? Esse aqui a gente empacota e vende para os clientes. Então a gente tem, é um valor simbólico, mas que tem um rendimento, a gente... Vai tudo? Vai tudo, com certeza. E aí, claro, aqui a gente só tem mais ou menos 25% do que a gente gera. Então a gente também investe fazendo um arrendamento para uma chácara. Tem um lugar separado, sim, muito mais. Aquilo ali é a produção de um dia, ó. Meu Deus! Isso é um dia. Isso é um dia fraco. E aí, então, um dia fraco, é em torno de 10 a 15 por dia. Acaba viabilizando um produto também da empresa. Então a gente oferecido para os clientes. E daí o restante a gente leva isso para uma compostagem e entrega de volta todo esse humus aqui para os produtores. Então a gente faz o ciclo para que os produtores de Campo Magro... o alimento, você também entrega para ele de volta uma potência de um produto para ajudar ele na produção lá. Exatamente. Tá aí, que aprendizado. Fazer um pouco do ciclo, né? A gente... Eu sempre falo, né? Nós somos responsáveis, né? Por toda a nossa realidade. Então, eu não consigo mudar a realidade gigante do escopo nacional, mas eu consigo mudar a minha realidade aqui, desse bairro, das famílias que estão conosco, dos clientes que vêm aqui. Pessoal, uma das inovações que eu acho também muito bacana do Quintana é o espaço que a Gabi oferece para os artesãos expor os seus produtos e também comercializar. Eu acho muito bacana isso. Como é que funciona, Gabi?
Bom, a gente percebeu que essa questão de arte no Brasil, ela é pouco valorizada, ela é pouco reconhecida. Então, eu sempre gostei muito de obras de arte, mas é difícil você ir num museu, uma galeria. Então, até para poder melhorar a exposição, melhorar as paredes do Quintana, deixar o ambiente cada vez diferente, a gente passou, já faz agora muitos anos, desde sempre a gente teve as exposições. E daí, desde que eu tenho aqui uma curadora artística que faz essa curadoria, que agora já são 4 anos, a gente cria anualmente um cardápio cultural. E aí, a cada 2 meses, vem uma exposição com alguns artistas. Por exemplo, agora a gente está na exposição com os Beatles e Quintana. Então, a gente tem aqui a Simone Sgorla, que traz Within You, Without You. São as músicas inspiradas, e ela faz, até o Yellow. E é muito lindo esse trabalho. Eu adoro isso, né? E essa aqui, ela é uma luminária, né? Essa aqui é luminária, ela foi criando também para essa exposição. E junto com ela tem um outro artista que a gente vai olhar ali, que é o Rogério Borges. E que também tem todas essas obras, as paredes foram criadas com uma música dos Beatles. E daí é muito legal, porque eles, por exemplo, vão além. A cada semana tem um artista de Curitiba convidado para cantar uma das músicas e fazer essa apresentação dessa obra. Aqui? Então, na verdade, hoje em dia era para ser aqui, mas agora está pelas mídias sociais. Perfeito. Por conta da pandemia. Então, essa foi uma forma que a gente também encontrou de reforçar os nossos valores e fazer esse contato com Você casou, né? A experiência, novamente, do alimento, do ambiente e também da cultura. Isso. Que show, né? Mas uma coisa que a gente sentiu muito e que cada vez a gente percebe mais é que tem, além dos artistas, tem muitas, assim, famílias produtoras que não têm onde vender seu lugar. Então, o que a gente começou a fazer? Então, a gente começou a trazer, por exemplo, os produtos dos produtores à venda. Olha. Então, por exemplo, esse aqui é o Roberto, que faz um trabalho lindo, produção de orgânicos há 22 anos. E o Roberto Gurski, de Palmeira, ele produz essa beterraba, ela é maravilhosa. Ele vende nas feiras lá, mas ele não tinha um lugar em Curitiba. Então, a gente vai abrindo espaço. Alguns produtos que são nossos também, né? A gente faz muito o trabalho com as cascas, né? Esse valor de sustentabilidade. Então, essa aqui é uma complota de casca de melão, que é um dos nossos ingredientes chaves para saladas, para as carnes. Ou seja, o que está aqui você usa também nos seus pratos. A gente usa isso e também traz um acesso para poder ter maior venda. Principalmente agora com a pandemia, a gente sentiu uma necessidade de ter mais produtos. Então, por exemplo, tem um chocolate que eu tinha criado junto com a cor de cacau. Depois da pandemia, com uma nova realidade, a gente tem várias outras linhas dessa chocolateria aqui, que é de Curitiba, para poder ter uma venda a mais. É um pouquinho que entra aqui, aí claro, as abelhas sem ferrão Isso sempre... que eu vi. Então, o próprio mel que ela viu, ela pode levar... A pessoa pode levar aqui. E a ideia é essa, que a gente possa, assim, aumentar um pouco da nossa renda, né, que tem um pouquinho de rendimento maior, e abrir espaço para que os produtores ou os parceiros possam ter seus produtos aqui também, que sejam dentro desses valores de cultura e de sustentabilidade. Quem cuida da criação da agenda cultural? É você também ou você coloca a equipe, alguém da equipe para ficar cuidando dessa parte? Agenda cultural, hoje nós temos uma curadora artística, que é uma artista, pode ficar à vontade, que é uma artista, é a Brigitte Tumler, que é uma artista, uma amiga, e que ela faz essa curadoria. Perfeito. Então foi uma forma também de abrir uma nova oportunidade também para um artista, né? Entre aspas, mas ela acaba conseguindo colocar a arte através da arte dos outros, e isso é muito legal. Pessoal, acabou de chegar aqui conosco agora a Patrícia, coordenadora de turismo aqui do Paraná, do Sebrae, e eu a convidei para fazer parte hoje também desse passeio, porque a gente vai encerrar com o almoço, né? Obviamente aqui no Quintana. E a Patrícia que nos ajudou muito a organizar também as indicações das empresas. Então aqui vai o nosso agradecimento à Patrícia do Sebrae Paraná por todo o projeto, toda a construção que ela vem fazendo nessa condução do projeto. A gente vai encerrar aqui com essa história nesse espaço que nós temos aqui, que é um espaço onde começou uma biblioteca do projeto, que nós havíamos falado, né, Gabi? Sim. Que essa questão também, como é muito cultural, o próprio nome Quintana, né? Ela tem que viver um pouco disso também, que são os livros que ela trabalha com o seu público, com a comunidade, que acaba também até participando dessa biblioteca. Então, não é somente a Gabi e a equipe dela que cuida, né? Os próprios clientes cuidam dessa biblioteca e usam os livros também, né? Nós vamos encerrar o nosso bate-papo aqui
porque a gente vai convidar vocês também a entrar depois no painel logo em seguida, que a Gabi e a Paty também estarão conosco ao vivo para a gente fazer esse bate-papo com vocês que estão nos assistindo, trazendo perguntas e falando um pouco dessa questão estratégica. É muita informação, gente, é muita coisa para conversar em tão pouco tempo. Mas o que vale principalmente é convidar, né, Gabi? Convida lá nosso público a vir para cá. Com certeza. Não, eu convido todo esse público não só para vir para cá, aqui a casa é nossa, literalmente, então seja bem-vindo. Vem para Curitiba, tá por Curitiba, estamos abertos todos os dias para almoço, mas muito mais do que isso, conte comigo, Gabriela, conte comigo com a equipe, para que assim, dúvidas, às vezes veio ideias, puxa, Gabriela, você comentou que foi difícil fazer o processo de compostagem, eu tentei e não deu certo, como é que você fez? Conte comigo para tudo, para as ideias, para as sugestões, para explicações de algum ponto que vocês tenham se interessado. O fato é, nós estamos aqui nesse país juntos para fazer com que essa arte de servir seja aprimorada. E só assim a gente vai conseguir mesmo fazer com que o Brasil seja cada vez mais uma referência positiva na arte de servir, porque está no nosso sangue, está na nossa essência, mas falta a gente trazer um pouco disso para a nossa prática e para o nosso coração. A valorização da nossa história, o orgulho de ser brasileiro. Com certeza. O orgulho de falar da nossa cultura indígena. Sim. Né? E então, utilizar os recursos de fora, dos outros países, das referências que já deram certo, para a gente trazer processos, técnicas e estruturas que funcionem e que a gente vá cultivando essa onda cultural positiva no nosso país, de um bom serviço e de uma experiência, né, como você trouxe. Paty, obrigado pela oportunidade. Eu que agradeço, né, contar as nossas histórias, né, Gabi? Muitos anos. É uma satisfação enorme poder compartilhar aqui. E, Gabriela, muito obrigada pela sua generosidade. A gente sempre fala, né, que, na verdade, o que vocês estão tendo aqui, o que vocês têm por meio do Sebrae, muitos têm. Agora, aproveitar e tornar isso em resultado concreto é mérito de cada um. Então, aproveitem esse canal que está sendo aberto. A gente vai poder conversar mais, né? E reforçar, agradecer muito, Gabriela, pela forma generosa com que você compartilha, pela história que você constrói, e a Osmar por nos dar a oportunidade de compartilhar tudo isso. Gente, então vamos para o painel, obrigado, e a gente vai agora fazer a nossa vivência e experiência gastronômica. Espero que vocês venham para cá também para ter essa experiência. Beijo, tchau, tchau.